O momento da entrega do Prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes abrangia todo o percurso do jornalismo de Francisco Sarsfield Cabral. O júri da 10ª edição deste galardão distinguiu o ideal regulador no exercício de uma profissão que, neste caso, informa e reflete sobre o mundo sem se deixar capturar pelo imediatismo das reações ou pelo ruído dos chamados soundbites. Francisco Sarsfield Cabral pratica um jornalismo reflexivo, preparado, que procura compreender as realidades na sua profundidade e passar essa complexidade de uma forma inteligível, legível para o grande público. O prémio foi entregue durante a Jornada da Pastoral da Cultura, com debates em torno do futuro da democracia em Portugal. Ele escreve-se também com o exercício de um jornalismo livre, capaz de exercer o poder de mediação entre instituições e cidadãos, como o sabe fazer Francisco Sarsfield Cabral. É uma personagem que, sendo discreta, porque é discreta, tem tido um contributo positivo em ordem a perceber o nosso país e a nossa relação com a Europa, e por isso mesmo eu penso que é de toda a justiça este prémio que agora lhe é atribuído. Francisco Sarsfield Cabral honra toda uma classe e toda uma profissão que é fundamental à democracia. O jornalismo livre e um jornalismo profundo, autêntico, é um pilar fundamental das sociedades abertas e democráticas. Nesse sentido, premiando Francisco Sarsfield Cabral, também se premia todo o jornalismo português e o esforço que ele faz para colaborar com a nossa democracia. O Prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes, instituído pela Igreja Católica há 10 anos, distingue um percurso ou obra que reflete o humanismo e a experiência cristã. A sua atribuição resulta de uma parceria entre o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e da Rádio Renascença. Francisco Sarsfield Cabral não esconde a sua surpresa por este prémio, mas considera-o importante para o jornalismo marcado pelos valores que sempre procurou fazer. É hoje jornalista na Rádio Renascença, mas o seu itinerário pela comunicação social é longo e atravessa diversas plataformas. Começou na imprensa escrita e tornou-se conhecido dos portugueses com as suas crónicas sobre economia que fazia na RTP. Francisco Sarsfield Cabral não esconde a sua surpresa na recepção do prémio, que pensava ser destinado apenas a artistas e escritores. Para mim, como já tenho dito, foi uma surpresa total. Nunca pensei que pudesse receber um prémio destes, não é? Porque sou jornalista, achei que isto era um prémio para artistas, pessoas da literatura, da ciência. Bem, ainda bem, para o jornalismo acho que é bom. Portanto, fiquei contente, naturalmente, por receber este prémio. E acho que a justificação que é dada para me atribuir o prémio me agrada. Não porque eu a mereça, mas porque é um ideal que eu tenho, de fazer um jornalismo sério, independente, enfim, responsável. Este jornalista registra com agrado esta distinção associada à figura do Padre Manuel Antunes. Eu tive a sorte de conhecer o Padre Manuel Antunes ainda antes do 25 de Abril, enfim, ele já era relativamente de idade avançada, mas de falar com ele muitas vezes, nessa altura, e depois do 25 de Abril, ele morreu em 85, mas é uma pessoa extraordinária e que eu devo muito, e portanto, ainda bem que, de certa maneira, ele está associado a este prémio. Sarsfield Cabral teve a oportunidade de conviver com o Padre Manuel Antunes, de quem recorda a estatura intelectual e o testemunho de homem de igreja. E era extraordinário, porque ele conseguia, de facto, prendia as pessoas, era uma pessoa com um enorme saber, não era só erudição, era uma pessoa de uma profundidade de pensamento. E, por exemplo, o que ele fez na Brutéria, não? Ele escreveu, houve números da Brutéria que eram quase todos escritos por ele, embora com vários nomes. E tinha um enorme prestígio no meio cultural português, não católico, era uma pessoa muito respeitada, seja como crítico literário, seja como pessoa de pensamento, que pensou, escreveu vários livros,
pensar Portugal, mas mais tarde, não é? Mas era uma pessoa de uma enorme cultura e de uma grande fé. Sarsfield Cabral começou a sua carreira de jornalista na revista Flama, onde fazia uma crónica de televisão. Depois passou para o Diário de Notícias, onde assegurou uma página quinzenal de economia. Foi para aí que comecei o jornalismo económico, depois comecei a colaborar com o Diário Popular, na página também do Diário Popular, e em 1970, em outubro, em setembro de 1970, enfim, fui convidado pelo Dr. Francisco Paulo Simão, hoje presidente da empresa, para ficar no jornal, ser jornalista profissional no Diário Popular, especializado em economia, o que era uma coisa que nessa altura não era costume. Em 1976 estabelece uma colaboração regular com a Rádio-Televisão Portuguesa, onde falava de economia com uma linguagem simples e clara. E percebi que tinha que fazer comentários curtos, senão as pessoas distraem-se. Quer dizer, a pessoa pensa que está a ouvir, está a ver uma pessoa a falar, e depois começa a pensar outras coisas. Tenho que telefonar a não sei quem, esqueci-me de fazer isto, tenho que ir pagar a conta de tal. Isto é inevitável e, portanto, aprendi, e isso ajudou-me muito a ser sintético. Aprendi a ter que, primeiro, a não dizer palavras difíceis. Por exemplo, os comentários que fazia na televisão nessa altura, 76, 77, tínhamos uma grande inflação em Portugal. Mas eu não dizia a palavra inflação, porque achava que muita gente não sabia. Depois aprenderam a fazermos à nossa custa. Este prémio é a distinção por uma carreira, mas também o reconhecimento de um jornalismo marcado pela ética e no horizonte dos valores cristãos.